Muito bem, pessoal. Então, boa tarde a todas e todos. Agora, oficialmente, já estamos, então, gravando a nossa aulinha. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, antes da gente começar, então, eu queria comentar algumas coisinhas, os avisos, né, e escutar um pouquinho de vocês. Como foi a experiência da gravação do júri simulado? Eu já assisti os dois vídeos, são dos dois grupos, e antes de fazer o meu comentário geral, eu queria ouvir de vocês um pouquinho como que foi essa experiência, o que que vocês acharam da atividade, como vocês avaliam o aprendizado sobre o tema de tratamento de resíduos sólidos. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa experiência. Alguém gostaria de compartilhar? Ninguém quer falar sobre a experiência, sobre a gravação? Oi, prof, eu vou falar. Por favor. Primeiro eu fiquei muito nervosa, meu Deus do céu, eu me senti no júri, eu falei, não quero nunca na minha vida participar, porque, gente, a gente fica muito nervoso, sabe? Porque, querendo ou não, a gente sabia que a gente tinha desvantagem e a gente sabia que o povo ia saber qual seria e como que a gente ia sair disso, sabe? Então, é meio que a gente enrola também, a gente, literalmente, porque a gente sabe que tá errado. Então, a gente foi o meio de aprender a enrolar. Mas eu achei muito interessante. Aprendi muita coisa que eu não sabia. Na verdade, eu não sabia como funcionava um júri. Então, eu achei muito bacana mesmo a atividade. Foi um jeito de a gente aprender. É um desafio, né? Querendo ou não. Então, é um desafio e a gente aprende, parece que a gente aprende mais assim. Eu gostei mesmo. É isso mesmo, porque da mesma forma que vocês tinham que ter todo o conhecimento, vocês também tinham que ensinar. Então, quando a gente estuda para uma prova, por exemplo, então a gente vai lá e estuda para a gente. Agora, quando a gente estuda para ensinar alguém, a gente tem que se preparar para as dúvidas que virão. Então, a gente tem que estar muito mais preparado, certo? Porque a gente não sabe os questionamentos que vão vir. E nessa atividade, vocês não sabem quais seriam as perguntas dos colegas, e vocês tinham em mente que todo o processo tem vantagem e desvantagem. Então, tinha que tentar se sair disso por meio de vantagens, né? Sempre levantando as vantagens. Então, era isso mesmo, a ideia era essa. O que mais, pessoal? Os demais, se quiserem escrever no chat também, fique à vontade. Eu achei que foi bem legal também, prof, até porque, tipo, a gente tá nesse formato diferente, a gente tem um pouco menos de contato, assim, né, com os outros colegas. Então, foi bem legal a gente poder fazer essa discussão e ter essa proximidade maior também. E como a Fátima falou, foi um desafio, né, uma coisa diferente que a gente nunca tinha feito. Então, a gente fez uma coisa nova, foi bem legal. Bueno, muito bom. Eu não tinha pensado nisso, Larissa, sobre a dificuldade de ter contato com os colegas da turma, né? Então, como era bastante gente o grupo, vocês tiveram que ter um contato, é verdade. Muito bem observado. O que mais? Ninguém mais quer compartilhar sobre a experiência? Então, assim, vou colocar os meus comentários sobre aquilo que eu assisti. Eu achei muito legal. Achei o que eu mais gostei, né? Foram as formalidades. Então, das duas juízas, quero deixar aqui já os meus parabéns às juízas, né? Que comandaram o júri. Então, é importante manter a formalidade, né? Vocês todos fizeram isso foi muito legal. Acho que o debate
perdeu um pouquinho da emoção pelo fato de ser gravado, então não ser ao vivo, porque eu acho que contando as experiências dessa atividade que a gente já fez ao vivo, o que eu percebo? Que o debate fica um pouco mais emocionante, né? Mas quando é gravado, eu imagino que vocês fizeram um roteirinho para gravar, enfim, então isso acaba, né, perdendo aí um pouquinho da emoção. Mas vocês trouxeram todos os pontos importantes, principalmente na defesa de tese, né? Quando é aplicado, cada tipo de tratamento é indicado para qual tipo de resíduo. Então, isso foi muito bem apresentado, né? Senti falta um pouquinho dos protestos, né? Porque houveram algumas falhas que mereciam protesto, alguns errinhos que alguém comentou aqui e ali, coisas que passam, né, no meio da fala, a gente se esquece e acaba passando. Então, aí eram momentos que valeria, por exemplo, protesto. Acho que teve um grupo que fez um protesto, né? Então, achei que senti um pouquinho falta disso. Mas o que eu mais gostei daquilo que eu assisti foram as sentenças. Vocês foram muito criativos nas sentenças. Claro que o júri avaliou, né, quem se saiu melhor no debate, mas a partir do momento que as juízes apresentaram as sentenças, então absolveram um grupo, né, que se saiu melhor no debate, que foram diferentes aí nos dois grupos. Vocês, além disso, né, deram uma sentença para os demais. Um grupo resolveu banir a incineração do país. O processo de incineração deveria ser banido do país, que eu achei muito legal. Mas lembrando que a incineração é o método de tratamento indicado para resíduo hospitalar, por exemplo, então não pode ser banido, né? Porque existe uma demanda importante, né, para esse processo. E o outro grupo pensando, né, o outro júri pensando na questão social, condenou os demais grupos a um trabalho voluntário junto aos catadores, né, de material reciclável, para conhecer melhor e entender melhor a questão social que gera quando a gente fala de resíduos sólidos. E eu achei isso também muito legal, tá? Foi muito bem pensado, muito bem elaborada essa estratégia, então queria aproveitar para deixar aqui os parabéns a todos, a participação de todos, né? Todo mundo aí falou um pouquinho, apresentou uma consideração, então isso foi muito legal, tá? As notas eu ainda não coloquei, não distribuí as notas no sistema, mas em breve eu devo colocar as notas no sistema, mas eu gostei muito, foi muito bacana. Então, o objetivo dessa atividade era debater primeiro, aprender os métodos de tratamento, quanto que eles são indicados, e de maneira geral, né, a gente não consegue aprofundar especificamente nesse curso, porque a gente tem pouco tempo, entender as vantagens e desvantagens, e entender que todo método de tratamento tem vantagens e desvantagens, e pode ter um impacto ambiental, né? Toda atividade gera um impacto ambiental, certo? E a gente consegue gerir de forma adequada todos esses métodos de tratamento, né? Então, por exemplo, o pessoal que trabalhou com biodigestão anaeróbia falou bastante a questão dos resíduos agroindustriais, o que foi muito interessante. A compostagem, pessoal, que é o que eu percebo que muitas vezes a gente falha pensando só na compostagem caseira, né? E a compostagem não, é um método que exige parâmetros, que tem controle de parâmetros e que sim pode e é empregada em grande escala, certo? Então é importante, isso sempre no debate aparece, então é algo que eu sempre gosto de dar um feedback para os alunos. A reciclagem, então, é todo material que pode contribuir para uma economia circular, né? Então, servir de matéria-prima para outras indústrias, então, fazer isso retornar para o setor produtivo, agregar valor, enfim.
Então, eu fiquei muito satisfeita com a atividade, tá? E queria deixar isso posto aqui para vocês, certo? Muito bem, pessoal. E então, alguns avisos antes da gente começar a aulinha. Então, nós estamos aqui na semana 5, tá? E eu quero dar alguns avisos sobre a próxima semana. Então, na próxima segunda, que vai ser a semana 6, vocês estão vendo aí, nós vamos ter a nossa primeira atividade referente às aulas práticas, certo? Então, lembrando, durante a aula, nós vamos fazer um momento inicial para tirar dúvidas sobre o roteiro, sobre a gravação em si da prática, certo? E vamos fazer os testes. Então, nós vamos trabalhar com as duas primeiras práticas, que é turbidez e cor, certo? Então, vocês estão vendo aí, então, qual que é a dinâmica? Vocês vão ter que estudar primeiro o roteiro, depois vocês vão para a videoaula, certo? Façam anotações de dúvidas, então, na videoaula tem a prática em si, a realização, a gravação da prática, e a parte de análise dos dados, dos resultados obtidos, certo? Então, vocês vão ter que estudar duas práticas para a próxima semana. Então, na próxima semana já a gente vai fazer os dois testes, tá? Referentes à prática 1 e à prática 2, certo? Os testes, a maioria das questões são de múltipla escolha, certo? Então, vão ser rápido, não é demorado os testes, não se preocupem, tá? Então, vai ser feito no horário da aula, e lembrando que quem tem algum impedimento para estar presente no horário da aula deve solicitar segunda chamada, também referente a esses testes, porque compõe parte da média, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre como que vai ser essa aulinha da semana que vem? Certo. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento do Moodle e vamos para a nossa aula de hoje, pessoal, que é a aula 11 de tratamento preliminar e primário, né? Então, a gente já está agora entrando na parte de efluentes, começamos na semana retrasada, né, que a gente teve as primeiras aulas de balanço. Então, agora nós vamos para tratamento preliminar, em que a gente vai resolver um exercício hoje que se refere a gradeamento, caixa de areia e equalização da vazão, certo? E também vamos resolver o exercício 2 da aula 11, que é sobre peneiras, peneiramento, que pode ser utilizado na substituição de decantadores primários, então já na parte de tratamento primário, né? A parte de sedimentação floculenta, que é utilizada em decantadores primários, então vocês têm lá no Moodle, já o exercício já está gravado, então tem aula 11, tem vídeo parte 1 e parte 2, né? Então na parte 2 tem a parte de sedimentação floculenta, que é utilizada em decantador primário, certo? Então nós vamos resolver os exemplos, exercícios da aula 11, 1 e 2 hoje, certo? Então, vou compartilhar com vocês aqui a janela para a gente começar a resolver. Então, como eu falei para vocês lá no primeiro dia de aula, pessoal, é importante a partir dessa semana, então, que vocês assistam a aula gravada antes da aula da semana, antes de vir para a aula. Então, sempre estudar uma semana antes, né? Porque a gente vai aplicar exercícios referente ao conteúdo da semana, tá? Então, como a gente ficou ainda, o semestre já é curto, e a gente ficou com uma semana a menos ainda, né? Porque as aulas começaram numa terça e não numa segunda. Então, a gente vai ter que fazer aí esse semestre dessa forma, certo? Pessoal, sobre a videoaula gravada, a videoaula referente à aula 11, alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes da gente ir para o exercício?
Certo, pessoal. Então, basicamente, o exercício, quando a gente vai falar de conjuntos, né, de gradeamento, caixa de areia e calha-párcio, que é utilizado para equalização da vazão numa estação de tratamento, a gente vai aplicar as equações que foram apresentadas para vocês lá na videoaula, é aplicação bem direta, né, algumas coisas aí que a gente tem que avaliar e tomar um certo cuidado na hora de aplicar, que eu vou dar todas as dicas aí para vocês, certo? Então, por que que quando a gente fala de, vamos dimensionar o conjunto de grades, né, que são utilizadas para uma determinada estação de tratamento? A gente nunca vai conseguir dizer e determinar só o conjunto de grades. Então, o conjunto de grade, caixa de areia e calha-párcio, geralmente é determinado junto, porque a gente tem algumas variáveis a ser determinadas que a gente precisa pensar nessas três coisas funcionando junto, né? Então, como a gente pode ver nessa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, então, essa primeira parte aqui, nós temos a nossa grade, que é colocada inclinada, né? Nesse desenho, ela é colocada com uma inclinação, não com um ângulo de 90, né? Nós temos aqui, ó, uma perda de carga, né, que é esse HF, que seria a nossa perda de carga devido à presença da grade. Depois essa perda de carga, ela vai aumentando, né, conforme essa grade vai ficando suja, vai retendo os sólidos grosseiros. Nós temos as lâminas d'água, que são esse H máximo, H maiúsculo e o H minúsculo, é chamado de lâmina d'água, que é uma altura, na verdade, é uma dimensão de altura, só que muda a sua localização, né? Então, por isso que eu tenho um H maiúsculo, que é colocado depois da caixa de areia aqui, então é uma altura da lâmina d'água antes de entrar na calha-pársia. E eu tenho esse Hzinho que vai ser a diferença, vai ser o H maiúsculo menos esse rebaixo Z. Então, percebam que depois da caixa de areia, então aqui eu tenho a minha caixa de areia, né? Depois da caixa de areia, eu tenho um rebaixo, que é o Z, antes de entrar na calha-pársia. Então, a diferença desse H maiúsculo, dessa lâmina d'água com o Z, me dá esse Hzinho máximo aqui, certo? O H minúsculo, ok? Então, depois da caixa de areia, a gente tem aqui essa parte que é a calha-pársia, o controlador de vazão. Então, a gente vai resolver um problema que envolve, inicialmente, o dimensionamento dessas três coisas que a gente vai trabalhar meio em conjunto, certo? Deixa eu só resolver esse risquinho que não sai dali, acho que eu tenho que fechar. E abrir de novo. E compartilhar. Só um pouquinho. Aí, já tá aparecendo para vocês de novo? O exercício? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos a ele, né? Vamos começar a resolver os nossos exercícios. Então, o que que ele diz? Determinar o conjunto de grade, caixa de areia e calha-párcio para uma estação de tratamento de efluentes líquidos que deverá receber. Então, sempre que eu tenho uma estação de tratamento, eu vou ter momentos de pico de vazão, pessoal. Então, por isso que eu tenho uma vazão máxima, uma vazão média e uma vazão mínima. Então, a gente tem que fazer o nosso dimensionamento pensando sempre que a nossa estação tem que suportar o nosso pico de vazão, certo? Então, a vazão máxima, que no caso vai ser 13 litros por segundo, a média 8 litros por segundo, e a mínima 3,8 litros por segundo, certo? Então, considerar a velocidade de fluxo, coloquei aqui que é a de passagem, que é 0,6 metros por segundo,
A velocidade do efluente no canal. Então, quando ele fala canal, é o canal da caixa de areia. Então, essa vai ser a velocidade de passagem na caixa de areia. Então, perceba que eu tenho velocidades diferentes aí para trabalhar, e a gente vai ter mais uma velocidade depois que a gente já vai calcular. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. A seção das barras, que são, então, utilizadas no gradeamento, né, na grade, então, a seção das barras tem dimensão 0,95 centímetros por 5 centímetros, e o espaçamento entre as barras é de 2,5 centímetros. Então, se vocês lembrarem lá da nossa aulinha, a gente tem o A e o T, né? O A é o espaçamento entre as barras, que é o nosso azinho minúsculo, tá? E a espessura da barra. Então, se eu tenho uma barra que tem 0,95 por 5, então, com certeza, esse 0,95 é o meu T, que a gente chamou de espessura da barra, certo? Então, com relação às velocidades, né, vou escrever aqui, a gente pode chamar de VE, o 0,3 metros por segundo, e essa nossa velocidade de fluxo é o nosso Vzão, tá? Que é 0,6 metros por segundo. Outra coisa importante, pessoal, então perceba que a velocidade está em metro por segundo, a espessura e o espaçamento entre as barras em centímetros, a vazão em litros por segundo. Então, é importante a gente trabalhar as nossas unidades. Eu, por exemplo, vou resolver esse problema utilizando sempre a dimensão para comprimento metro, certo? Então, vamos converter tudo isso em todas as nossas unidades de comprimento em metro. Então, os 13 litros por segundo vai resultar em 0,013 metros cúbicos por segundo, 0,008 metros cúbicos por segundo e 0,0038 metros cúbicos por segundo. Então, fiquem atentos aí com relação às unidades, certo? Então, muito bem, pessoal. Primeira coisa, se a gente for seguir o nosso roteiro de dimensionamento, que está lá na aula, primeira coisa que nós vamos precisar calcular é a altura das lâminas, o H maiúsculo, esse aqui, certo? Então, a altura das lâminas, que é o nosso H maiúsculo. Então, o nosso H, então aqui, H máximo, pessoal, ele vai ser calculada com base na vazão máxima, na vazão máxima, certo? Então, sempre considerando o teu pico de vazão. Então, nós vamos calcular a altura das lâminas d'água, mas para vazão máxima e para vazão mínima. Nós vamos precisar dos dois, certo? Para dimensionar o restante que vem a seguir. Então, a gente vai calcular o máximo vai ser quando a gente utilizar a vazão máxima e o H mínimo quando a gente tiver a vazão mínima. Então, como que calcula essa lâmina d'água? Então, é uma relação de vazão por K, já vamos falar um pouquinho desse K, e elevado a 1 sobre N. Então, o que são esses parâmetros, tá? Então, esses parâmetros, pessoal, nós vamos tirar observando qual vai ser o modelo de calha partial que a gente vai utilizar, certo? Então, primeiro, a gente vai precisar determinar qual é a abertura da calha partial que nós vamos utilizar para esses nossos dados de vazão. E depois, que é o que a gente vai tirar dessa primeira tabela. Então, observando qual é a abertura necessária de acordo com a nossa vazão, aí nós vamos para a segunda tabela pegar os parâmetros N e K de acordo com a abertura, certo? Então, se a gente lembrar que a nossa vazão
está em litros por segundo, ali vai de 13 no pico de vazão a 3,8 litros por segundo. Então, nós vamos pegar nessa nossa tabela aqui a parte de vazão e vamos procurar a nossa vazão do nosso efluente. Então, perceba que o primeiro aqui, modelo, é para uma vazão mínima de 0,8 e uma vazão máxima de 53,8. Ou seja, tanto a nossa vazão mínima quanto a vazão máxima está dentro desses valores estipulados por esse modelo. Então, o modelo da nossa calha partial que a gente vai utilizar vai ser esse primeiro modelo aqui. Então, onde que está a abertura? A abertura é esse valor W aqui, certo? Esse vai ser sempre o nosso valor da abertura da calha partial, certo? Então, esse aqui vai ser a abertura da calha partial, certo? Então, percebam que no primeiro modelo, a minha abertura será de 3 polegadas, certo? Para a vazão que nos foi dada no problema. Ok, então, sabendo que a minha abertura é de 3 polegadas, eu vou para a segunda tabela, que me dá aqui, para 3 aberturas, ela me dá qual é o valor de N e qual é o valor de K, certo? Então, são valores tabelados que a gente vai usar, ok? Então, de posse desses dados, pessoal, então, nós vamos calcular o nosso H máximo, Hzão, né? Utilizando a nossa vazão máxima, dividido pelo K ali tabelado e o N tabelado que a gente pegou na tabela, e o nosso H mínimo também já vamos calcular, utilizando a vazão mínima, e o K e o N é o mesmo, né? Porque eles dependem da abertura da calha partial, certo? Pessoal, posso dar um tempinho aí para vocês fazerem este cálculo rapidinho? Então, hoje precisa de calculadora, papel, caneta para resolver o exercício. Então, vou colocar aqui o valor do K e o valor do N que nós pegamos tabelados. Pessoal, então, se a vazão, sugiro que essa vazão aqui, que vocês deem entrada em metro, tá? Para que a nossa vazão máxima, o resultado seja em metro, tá? Análise dimensional aqui, como são valores constantes, né? Então, a gente sempre vai entrar com a nossa vazão em metro cúbico, tá? Então, aqui, em metro cúbico por segundo, e esse resultado da lâmina d'água vai ser dado em metro, ok? Então, por favor, façam os cálculos aí rapidinho. E compartilhem aí no chat para a gente confirmar. Então, tá ali os dados de vazão. Ficou claro, pessoal, essa primeira etapa? Vamos lá, o H máximo 0,18. Vou arredondar aqui, 186. Certo, Larissa? E o outro? Não, o H mínimo. O meu deu 0,084. O mínimo. Então, a vazão mínima é 0,038. Ah, tá. Eu usei a vazão média, prof, por isso.
Ah, ok, perfeito. Ok, pessoal, tranquilo essa primeira parte da lâmina d'água? Então, nós vamos para o rebaixo Z. Vamos seguir nesta ordem, pessoal, porque a gente precisa do rebaixo Z para calcular esse UHzinho máximo e assim por diante, tá? Então, nós vamos para esse rebaixo Z aqui, que é o da calha parcha, certo? Depois ali da caixa de areia. Então, o rebaixo Z, ele é calculado, então, fazendo esta relação de vazão e lâmina d'água. Então, é a vazão máxima com H mínimo menos a vazão mínima vezes o H máximo dividido pela vazão máxima menos a vazão mínima. Então, nós temos já as duas lâminas d'água calculadas, temos a vazão. Então, é só colocar, substituir aí na equação e fazer o cálculo do rebaixo Z. Tempinho aí para vocês calcularem. Isso aí. 0,0. Opa, tem um zero a mais ali, né? 4,2 metros. Ou 4,2 centímetros. Só confere aí, Bianca, que eu acho que o seu deu um zero a mais. Depois da vírgula. Ok? Muito bem, pessoal. Depois do rebaixo, nós vamos para a área útil, que é a área útil da grade, tá? Então, a área útil da grade, então tem a área útil e a área total, certo? A área útil a gente vai pegar, vai calcular para a vazão máxima, porque a nossa grade tem que suportar, né, esse pico de vazão máxima. Então, vazão por velocidade. Qual velocidade? Velocidade de passagem, velocidade de fluxo. Ou seja, o 0,6 metros por segundo. Ok? Então, só dividir a vazão máxima por 0,6. E nós teremos a área total, que eu já vou comentar aqui, que vai ser a área útil dividido por E. Esse E aqui, pessoal, ele é uma eficiência, tá? Que ele é calculado com base na relação espaçamento entre as barras e a soma do espaçamento mais a abertura, certo? Então, com isso, a gente tem a área total perpendicular ao fluxo, né? Ao escoamento que nós temos que ter a área total para a gente colocar a nossa grade, né? Então, a área útil vai ser a área em que vai ter contato do fluido, né? Com a grade, e a área total é porque a gente vai precisar ter bordas, né? Desta grade que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, por isso que a gente tem área útil e área total, certo? Então, o que a gente espera é que a área total seja maior que a área útil, certo? Então, como a gente tem
a espessura e o espaçamento, ok? Então, lembrando que a espessura é o 0,95 centímetros, então passa isso para metros, para a gente manter a nossa análise dimensional. E a abertura, o espaçamento entre as barras é de 2,5 centímetros. Então, tempo para calcular área útil e área total. Área útil, 0,022 metros quadrados, confere. E área total, 0,03 metros quadrados. Perfeito? Então, vamos para a largura do canal. Então, aqui, pessoal, atenção, que esse aqui é a largura do canal em que vai ser colocada a grade, certo? Vai ser feito o gradeamento. Depois, nós vamos ter que calcular a largura da caixa de areia, certo? Então, esse é o canal em que vai ser feito o gradeamento, que vai ser colocado a grade, e depois a gente calcula a largura da caixa de areia, ok? Então, para calcular a largura do canal, que nós vamos chamar de B, então, cuidado, esse Bzinho, se você quiser colocar um C, que é a largura do C, canal e caixa de areia, os dois são C, né? Vamos colocar um G aqui, para dizer que é a largura do canal do gradeamento, para separar, pode colocar, tá? Então, é a área total, altura é lâmina d'água, o Hzinho minúsculo, então, máximo. Então, vamos já preparar, pensar nessa largura do canal, pensando na vazão máxima, né? Então, é essa lâmina d'água aqui, não a depois do rebaixo Z aqui, antes de entrar na calha parcha, mas é esse Hzinho máximo aqui, certo? Antes da caixa de areia, ok? Só para a gente se localizar. Então, ele a gente ainda não calculou, né? Então, para calcular o H máximo é fácil, né? É só a gente olhar aqui. É só a gente fazer o Hzão menos o rebaixo Z, certo? Então, se é o máximo que a gente quer, vai ser a lâmina d'água Hzão máximo menos o rebaixo Z, vai me dar o Hzinho. E aí é só calcular a largura do canal. Então, um tempinho aí para o cálculo.
Alguém já calculou? Isso, 0,21 metros. Perfeito, ok? Passar para a perda de carga, então, pessoal. Então, próximo, sexto, é calcular a perda de carga. Então, aqui a gente tem que fazer alguns comentários iniciais. Pessoal, então, para calcular a perda de carga, tem essa equação que eu coloquei aí para vocês, e lá na aula até ela está diferente, ela já está com esse 1 sobre C calculado, né, 1,43, né, mas, na verdade, então, a gente pode, esse C, ele está, é um parâmetro constante, né, e dependendo de quando a gente está aplicando, quer calcular a perda de carga com a grade limpa ou suja. As duas condições eu terei perda de carga. Obviamente, com a grade suja, essa perda de carga aumenta. Então, nós vamos primeiro, pessoal, calcular, então, para a grade limpa. Então, o C que a gente vai usar é 0,7, então a gente vai fazer 1 sobre esse 0,7. As velocidades aqui a gente precisa comentar. Então, esse nosso Vzão aqui que aparece, essa diferença entre as velocidades, então é a velocidade de passagem, é o 0,6 que a gente tem. E esse V0 aqui, pessoal, nós precisamos calcular, que é o que a gente chama de velocidade de passagem na grade, certo? Então, é a velocidade na grade. Obviamente, vamos pensar no nosso pico de vazão, né? Quando a gente tem a vazão máxima, porque a gente tem que ter ideia sempre, ter bem dimensionado para o nosso pico de vazão. Então, para a gente calcular essa V0, que seria a velocidade na grade à vazão máxima, então, vai ser, obviamente, a vazão máxima pela nossa área total que a gente já calculou, certo? Lembra a área total da grade, perpendicular ao fluxo, né, de líquido, certo? Então, a gente calcula primeiro essa velocidade na grade e depois calcula a perda de carga, né? Lembrando que G é a gravidade, 9,81 metros por segundo quadrado, e os demais dados a gente tem, certo? Então, vou deixar vocês calcularem aí, e já vou fazer alguns comentários para a grade suja, para depois vocês calcularem já a perda de carga para a grade suja. Eu tenho que falar e escrever separado, porque senão eu escrevo errado. Então, para a grade suja, além da gente usar o C diferente, 0,6, a gente também tem que considerar que haverá uma diminuição da velocidade. Então, uma vez que eu tenho sólidos grosseiros interrompendo a grade, então, como que a gente diz? Essa grade vai estar suja quando? Então, por exemplo, para uma grade suja com 50% de interrupção no seu espaço livre para escoamento, então a gente sabe que a nossa perda de carga tem que aumentar, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar isso lá na velocidade. Então, eu vou até montar a minha equação aqui. Então, vai ser 1 sobre 0,6. Isso era para ser um 6. Então, a velocidade que a gente tem, primeiro, a nossa Vzão, que é a velocidade de passagem, 0,6. Então, se eu tenho 50% obstruída a minha grade, né, porque acima disso a gente já precisa fazer a limpeza da grade, mesmo que não seja mecanizada, né?
Então, eu vou multiplicar essa velocidade por 2, né? E elevar ao quadrado aqui, daí eu vou ter o meu V0, que vocês vão calcular ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81 aqui, né? De acordo com a nossa equação. Então, eu estou multiplicando por 2, porque a minha grade está 50% obstruída. Nós vamos calcular para esse valor de obstrução, obstruída, certo? Mesmo que o exercício não disse, né? Mas vale a pena a gente já ter esse valor calculado. Que mais que eu ia falar aqui para vocês? Esqueci. Deixa eu ver se eu lembro. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar para vocês. Tá. Então, como a grade está 50% obstruída, então, para a gente manter a nossa vazão, certo? Porque a vazão determina todos os processos que vão vir para frente, certo? Até chegar lá no nosso polimento, né? Que seria desinfecção. Então, para a gente manter uma vazão adequada em todo o processo, a gente, obstruindo 50% do espaço da grade, a nossa velocidade tem que dobrar, ok? Por isso que a gente multiplica por 2 aqui a nossa velocidade de fluxo para calcular a perda de carga com a grade suja, além de mudar o C, tá? Então, por favor, calculem aí para mim as duas perdas de carga, grade limpa e grade suja. Dúvidas aqui na perda de carga? Não. A gente multiplica apenas a velocidade de passagem, porque se a gente multiplicar outra velocidade por 2 também, não faz sentido. A gente está multiplicando as duas velocidades por 2, tá? Então, o V0 é ele mesmo. A gente tem que multiplicar só a velocidade de passagem, de fluxo. Alguém já calculou da grade limpa? Isso, Fátima. Perfeito. Pode arredondar. E a grade suja, perda de carga. Opa. Deixa eu ver se o meu cálculo tá certo. Sim, tá certo. 0,0
106. Isso aí, perfeito. Isso mesmo. Feito, fechado. Ok? Perda de carga. O próximo passo, então, é a quantidade de barras. Então, lá na minha grade, no meu enunciado, ele deu a dimensão dessas barras, né, que será colocada no gradeamento, o espaçamento entre as barras. Mas, então, com base na largura que a gente calculou, qual é o número de barras que deverá conter essa minha grade, né? Então, por isso, a gente vai usar a largura do canal que a gente calculou, dividido pela espessura mais o espaçamento, certo? Então, isso simples, né? Então, deu lá 0,21 metros, né? Acho que é a largura do canal, e a gente tem lá 0,0095 metros de espessura da barra, espaçamento 0,025, né? Tudo isso em metros. Então, quanto que vai dar? O número de barras aí dá 6,1, confere? Muito bem, pessoal. Então, ó, quantidade de barras, eu não posso ir lá e colocar 6,1 barra no gradeamento, né? Na minha grade. Então, eu vou sempre arredondar, né? Se for acima de 6,5 para cima, a gente arredonda para 7 barras, certo? E se deu aí 6,1, nós vamos arredondar para menos, ou seja, vamos lá no nosso gradeamento e vamos solicitar uma grade naquelas dimensões que a gente já viu com 6 barras. Ok? Então, o próximo é espaçamento, então, entre as barras mais externas e a lateral. Porque lembra, né, a gente falou até a relação da área útil e a área total, certo? Então, a gente vai ter que ter um determinado espaçamento entre a última barra, as barras mais externas, e a lateral. Como que a gente vai calcular esse espaçamento? Deixa eu subir aqui para ficar mais fácil de eu escrever. Então, é o que a gente chama de ezinho minúsculo, vai ser a largura menos o número de barras vezes a espessura da barra, mais número de barras menos 1 vezes o espaçamento entre as barras. Diretão, a gente já tem todos os outros calculados, né? Então, é só substituir e calcular ali. Então, vai dar 0,025 metros, ou 2,5 centímetros. Confere? Deu ali o espaçamento entre as barras externas e lateral? Ah, porque já sei o que aconteceu, Fátima. Eu coloquei 6,1 barras aqui no N e você deve ter colocado 6, né? Por isso que deu essa diferença. Mas tá certo. Perfeito. Isso. Vou até corrigir aqui.
É por isso que dá essa diferença. Muito bem, pessoal, largura da caixa de areia, certo? Então, vamos calcular essa largura também pensando na vazão máxima, então vai depender da vazão máxima. Então, lembrando aqui o nosso desenho, né, para a gente se localizar. Então, a caixa de areia é essa etapa aqui. Então, a gente vai precisar dessa lâmina de água aqui, vamos precisar da velocidade de passagem na caixa de areia, que se a gente lembrar é o nosso VE, então a velocidade no canal da caixa de areia é 0,3 metros por segundo. Então, diminui a velocidade, né, para dar tempo de decantar essa material grosseiro que a gente chama de areia, então a velocidade ali é menorzinha, ok? Então, vamos lá, vai ser a nossa vazão máxima, dividido pelo Hzinho máximo, vezes a velocidade no canal da caixa de areia. Certo? Então, a gente tem já todos os dados calculados, é só substituir aí e fazer as continhas. Cuidado para não confundir a velocidade. Então, agora, diferente da largura que a gente calculou anteriormente, essa é a largura da caixa de areia. Por isso que a velocidade aqui é a velocidade na caixa de areia. Ok? Alguém já calculou aí a largura da caixa de areia? 0,3, só para manter. Eu estou usando 3 casas decimais, mas isso aí, perfeito. 30 centímetros, né? E o comprimento da caixa de areia? O comprimento da caixa de areia, sempre indicado, é 22,5 vezes a lâmina d'água ali antes da caixa de areia. Então, esse é o indicado como largura necessária largura não, comprimento da caixa de areia. 22 vezes, ou 22,5 vezes a altura da lâmina d'água antes da caixa de areia. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Não vou conseguir. Deixa ele aí por enquanto. Então, só para a gente terminar aqui o comprimento, 3,22 metros, certo? Muito bem. Já compartilho de novo aqui. Feito. E para a gente terminar essa parte, tem só mais um parâmetro, que é basicamente um fluxo que a gente precisa calcular, que ele chama de taxa de escoamento superficial. Apesar dele chamar de taxa, a unidade ela vai ser dada em função da área. Então, na verdade, o resultado acaba sendo um fluxo. Se eu fizer análise dimensional, a gente acaba obtendo um dado de velocidade. Velocidade geralmente pode ser chamado de taxa. Então, taxa de escoamento superficial. Então, algumas coisas para a gente comentar aqui sobre essa taxa de escoamento. Primeiro,
ela é calculada como sendo a vazão máxima, então sempre pensando no nosso pico de vazão. Aqui, a largura da caixa de areia. Então, essa é uma taxa de escoamento superficial na caixa de areia, certo? Então, é a vazão pela largura da caixa de areia vezes o comprimento. Então, pessoal, se a gente observar aqui, o nosso resultado vai ser a dimensão, né? Vai ser de volume por área por tempo, certo? Pela nossa análise dimensional. Ok? Então, apesar da gente poder cortar aqui comprimento ao quadrado, comprimento ali ao cubo e sobrar só um L ali em cima e ficar comprimento por tempo, que seria um resultado de velocidade, é mais comum a gente apresentar o resultado dessa taxa de escoamento superficial como uma unidade de fluxo mesmo. Tá? Então, para que a gente possa conferir se essa caixa de areia está bem dimensionada, está adequada, os valores indicados, né, de I devem situar-se, então, estar entre 600 a 1.200 metros cúbicos por metro quadrado dia, para que a caixa de areia possa desempenhar a sua função, certo? Então, calculem aí. Lembra que vocês vão ter que fazer uma análise dimensional para o tempo, né, por causa da vazão. Então, obtenham aí nessa unidade, metro cúbico por metro quadrado dia, para que a gente possa conferir se essa nossa caixa de areia, se o escoamento superficial com base nesse dimensionamento está adequado. Isso aí, o meu deu 1.162,7. Mas acho que está muito próximo. Talvez deve ser alguma coisa de arredondamento ali, principalmente ali com relação à largura da caixa de areia, tá? Tá bem adequado esse valor aí. Então, unidade metros cúbicos por metro quadrado dia. Então, esse nosso valor do escoamento superficial na caixa de areia está adequado, né? Então, é suficiente para que a caixa de areia cumpra aí a sua função no tratamento preliminar. Depois de remover os mais grosseiros no gradeamento, a gente remove a areia e partículas de massa e dimensão da areia, né? A gente já remove na caixa de areia e isso evita que o sistema de tratamento posterior, então, decantador, depois tratamento primário, então pode ser, enfim, lodo ativado, tratamento secundário, né? Qualquer lodo ativado ou digestor anaeróbio, enfim, ele não seja comprometido e o tratamento utilizando micro-organismos não seja comprometido, né? Ok, pessoal? Tranquilo? Fechou aí? Bateu o escoamento? Muito bem, então vocês puderam perceber nesse exercício que
a partir do dado de vazão, né, qual que é os parâmetros de vazão que essa estação de tratamento vai receber, e conhecendo a velocidade de passagem, a gente consegue calcular vários parâmetros, né, de dimensionamento desse tratamento preliminar, certo? Então, simples assim, a partir de substituição. Então, a gente ainda não está fazendo os nossos balanços de massa, que a gente vai fazer quando chegar lá em tratamento secundário, a gente vai precisar bastante deles, né? Então, aqui é a aplicação direta da nossa sequência, né, na nossa aulinha que a gente fez. Se a gente seguir aquela sequência da aula, a gente tem o nosso roteiro, a gente chama, né, de roteiro de dimensionamento, ok? Então, vou passar para o nosso próximo exercício, que é um exercício que envolve peneiras, tá? Então, lá na videoaula, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de peneiras, tá? Aqui a gente vai resolver para um tipo deles, né? Um tipo de peneiras. E lembrando que a utilização de peneiramento não é em todas as estações que eu vou ter a etapa, né? Então, geralmente eu terei, né, o gradeamento, caixa de areia, calha Parshall, e ao invés de ir para o decantador, para ocorrer a sedimentação floculenta, né, a gente pode passar isso para uma peneira, que elas têm abertura muito menor do que as grades, né, e elas podem remover diferentes quantidades e tipos de sólidos que a gente pode ter no nosso efluente, certo? Então, nós vamos resolver esse problema, que é basicamente, ele quer saber a área de peneira que a gente precisa utilizar e qual seria o volume de material retido, né? Então, a gente vai falar em termos de lodo, em termos de sólidos suspensos, diferenciar um do outro, para a gente entender isso certinho, né? O que significa cada um deles. Então, para isso, nós vamos precisar de duas tabelinhas, que tem lá no nosso livro, de tratamento de efluentes e recuperação de recursos, tá? Deixa eu ver, dessa própria referência que tá aqui, né? Ele só utiliza a referência dele mesmo no livro da edição anterior, tá? Então tá lá no nosso material complementar, né? Que eu deixei o roteirinho de estudo lá, de materiais para vocês buscarem. Então, é de lá essas tabelas. Então, vamos resolver. Esse aqui é para ser um pouquinho mais rápido, a gente conseguir resolver esse problema mais tranquilamente, só que vamos precisar de alguns dados, de interpolar dados, enfim. Então, o que diz lá? Estimar a área total necessária de peneiras estáticas. Então, isso é uma característica importante, inclinadas e não mecanizadas, com a abertura da peneira de 1000 micrômetros, para receber uma vazão de água residuária do setor de esvaziamento de trechos de um abatedouro bovino. As peneiras estáticas serão usadas para substituir um decantador primário. Os dados, então, ele vai receber 200 metros cúbicos por dia, numa concentração de sólidos suspensos de 3.000 miligramas por litro, certo? Então, nós temos a nossa vazão aqui, 200 metros cúbicos por dia, a concentração de sólidos suspensos, 3.000 miligramas por litro. Então, lembrando, pessoal, que nesta referência ele utiliza a letra C para os dados de concentração mássica. Então, eu percebo que a unidade está em miligrama por litro, mas na nossa referência aqui, ele utiliza sempre a letra C para concentração, ok? E ele quer, então, a partir daqui na letra A, qual vai ser a área total de peneiras, isso na letra A, e na letra B, estimar o volume de material retido diariamente nesta unidade, considerando uma eficiência de remoção de 40% na vazão de sólidos suspensos. Então,
A minha eficiência aqui vai ser de 40% de remoção de sólidos, né? E o que ele quer aqui é o volume de lodo retido. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai precisar avaliar aqui para a gente resolver e calcular nossa área. Então, deixa eu começar a escrever aqui, né? Então, para a gente calcular a nossa área de peneira, o que que a gente precisa? A gente tem o nosso dado de vazão, né? E a gente vai dividir esta vazão pelo que está aqui, a capacidade hidráulica, que está nessa coluna aqui, ó. Então, por análise dimensional da vazão, a gente consegue tirar a nossa área, porque a capacidade hidráulica, que a gente até utilizou no item anterior, como ele chamou lá da caixa de areia, né, de escoamento. Então, essa capacidade hidráulica é metro cúbico por minuto, metro quadrado. Então, a gente consegue tirar a nossa área total. Então, aqui, a área total vai ser a vazão dividido por essa carga hidráulica. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é definir qual vai ser a carga hidráulica dessa nossa peneira. Então, primeiro, vamos olhar aqui na nossa primeira coluninha da tabela o tipo de peneira. Então, a gente tem lá inclinada, tambor rotativo e centrífuga. Qual que é a que a gente quer? Inclinada. Perfeito? Que foi a que estava, eu risquei tudo por cima, né? Eita, é que fazer alguma coisa reta aqui, gente, é bem difícil. Aqui, certo? Então, nós vamos olhar para esses dados ali que eu sinalizei em azul. Tá lá no nosso enunciado, né? Por isso, peneira inclinada. Então, veja bem que a gente tem. As peneiras inclinadas, elas são utilizadas para uma largura de abertura de peneira que pode variar de 250 a 1.500 micrômetros, certo? Então, para isso, a gente vai ter uma variação da capacidade hidráulica que vai de 0,6 a 2,4 metros cúbicos por minuto metro quadrado. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Como a gente tem a abertura da nossa peneira, e a abertura que ele deu é de 1.000 micrômetros, a gente basicamente vai fazer uma interpolação desses dados, porque se com largura de 250, capacidade hidráulica é 0,6, e com a abertura de 1.500, a capacidade hidráulica é de 2,4, a gente vai achar qual é a nossa capacidade hidráulica para 1.000 a partir de uma interpolação, certo? Então, a gente vai fazer 1.000 micrômetros, é o que a gente quer achar, a nossa capacidade hidráulica, então, menos 250, que é a nossa menor abertura, né? 1.500 micrômetros menos 250. E do outro lado, a gente vai colocar a capacidade hidráulica. Então, a gente quer saber justamente a capacidade hidráulica válida para uma abertura de 1.000 micrômetros, menos a capacidade hidráulica para a abertura de 250, é 0,6. A unidade eu só não vou colocar aqui para não sobrecarregar o cálculo, tá? E a capacidade hidráulica para 1.500 é 2,4 menos 0,6. Certo? Uma interpolação nos dados aqui para a peneira que o exercício pede para a gente usar. Dúvidas aqui para identificar a capacidade hidráulica? Não? Então, pessoal, calculem a capacidade hidráulica e, portanto, depois a área total, sabendo que a vazão é de 200 metros cúbicos por dia. Enquanto vocês calculam, eu vou escrevendo algumas coisinhas para a gente resolver a letra B.
Isso área ou capacidade hidráulica? O meu deu 1,68. Acho que é arredondamento aí também. Metros cúbicos. Beleza, tá certo. Pouquinha coisa, né? 0,0 alguma coisa aí. 0,06 de diferença. Perfeito. Né? Então, com isso, é só, então, calcular a área total, fazendo a vazão dividido por essa carga hidráulica. Só cuidado que a vazão está em metros cúbicos por dia, e a nossa carga hidráulica está em metro cúbico por metro quadrado minuto. Então, tem que fazer uma conversãozinha aí de unidade, ou da vazão, ou da carga hidráulica. Isso aí, perfeito. Larissa. Então, 0,083 metros quadrados. Muito bem. Feito, pessoal, ok? Então, área total tranquila, né? A gente só precisou achar a carga hidráulica a partir de dados de peneira. Então, isso, pessoal, esses dados referentes às peneiras, né? Então, já vem muito, dependendo da marca, assim, que você compra, então ela já tem essas informações da capacidade hidráulica que essa peneira vai suportar, né? Então, são dados que a gente consegue com fabricantes, ok? Então, por isso que a gente consegue resolver dessa forma. Então, agora indo para a letra B, e ele quer que a gente calcule o volume de lodo retido para uma eficiência de 40% de remoção de sólidos suspensos, então a gente vai ter que fazer alguns cálculos aí primeiro. Então, primeira coisa, pessoal, se a gente tem a concentração de sólidos, a eficiência e a vazão, se eu multiplicar tudo isso, vazão, com a concentração de sólidos e a eficiência, obviamente, então, lembrar de substituir 0,04, eu vou ter a minha massa de sólidos suspensos que vai ser removida para aquela vazão, certo? E com a eficiência que foi dada de 40%, concorda? Deixa eu até apagar aqui para a gente colocar essa análise dimensional aí. Então, a vazão é 200 metros cúbicos por dia, certo? A minha concentração de sólidos é 3.000 miligramas por litro. Vamos converter esse litro, né? 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros. A nossa massa, então, 1 grama tem 10 a terceira miligramas. E vamos converter para quilograma. Eu faço continhas a mais aí, para não fazer a conversão direto, né? Quilograma tem 10 a terceira gramas, certo? Então, para a gente obter o nosso resultado aí, então, vai cortar litro com litro, depois metro cúbico com metro cúbico, certo? Miligrama com miligrama, grama com grama, e aí a gente vai ter quilograma por dia. Então, aqui falta colocar a nossa eficiência, que é de 0,40. Então, a gente vai ter a massa de sólido que vai ser removida em um dia de operação. Perfeito? Então, essa massa aí fazendo todas essas continhas, vai cortar aqui também. 1, 2, 3. Corta aqui também. O que tá errado aqui na minha conta? Ah, tá. Vezes 0,4, tá certo. 240
quilogramas por dia, certo? Concordam? Muito bem, só que percebam, pessoal, que isso é a massa de sólidos suspensos que é removido por dia. Então, além de ter que converter isso para volume, né, que a gente vai precisar de uma massa específica para converter isso, né, a gente também vai ter que levar em consideração que o lodo removido, uma parte desse lodo são sólidos suspensos. O lodo vai ter uma série de outras coisas que podem ser removidas na forma de lodo, né? Que o lodo é o resultado final disso, do peneiramento, é tudo que vai ser removido ali da peneira e separado do líquido, tá? Uma parte disso são sólidos suspensos, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é já escolher o nosso dado de massa específica. Então, lá na nossa próxima tabela, que foi colocada aqui, essa tabela 7.3, o que a gente tem? Como o enunciado nos disse que essas peneiras vão ser usadas para substituir um decantador primário, então, no primeiro tipo de lodo que vai ser formado ali, desse peneiramento, é um lodo de sedimentação primária de esgoto, certo? Não é combinado, não é lodo de resultado do processo de lodo ativado, nem de filtragem, certo? Então, está substituindo o decantador primário. Então, a sedimentação primária de esgoto. Então, o que a gente tem? Que a massa específica desse tipo de lodo gira em torno de 1.030 quilogramas por metro cúbico, e que a variação padrão da concentração de sólidos é de 6%. Então, tem uma variação que vai de 4 a 12, então, em média, aí, essa variação é de 6% de sólidos. Então, a gente vai precisar desses dois valores, tá? Eu só vou reescrever eles aqui. Então, de acordo com a tabela 7.3, e para o dado, né, que está sendo substituído, decantador primário, eu tenho que o ρ do lodo é 1.030 quilogramas por metro cúbico, e eu tenho 6% de sólidos suspensos nesse lodo, certo? De todo o lodo, 6% vai ser sólidos. Então, antes da gente calcular o volume, a gente precisa da massa de lodo, porque percebam que a gente tem a massa de sólidos suspensos, certo? Então, se 240 quilogramas por dia é 6%, 0,06, então isso aqui era para ser um 0, não um 6, cuidado para não confundir, certo? Então, o meu 100% vai me dar a minha massa de lodo, certo? Então, aqui eu vou tirar a minha massa de lodo, ok? E para eu achar o meu volume de lodo, o que eu vou fazer? Relacionar com o ρ, com a massa específica. Então, a massa do lodo dividido pela massa específica do lodo, que a gente encontrou ali, eu vou ter um volume de lodo. Concordam até aqui, pessoal? Ficou claro para vocês essa questão de massa de sólido e massa de lodo? Professora, podia explicar de volta? Sim, claro, sem problemas. Então, ó, com base na nossa concentração de sólidos que a gente tem nessa água residuária, né, e sabendo que a gente vai receber uma determinada vazão e conhecendo a eficiência, eu consigo calcular a massa de sólidos suspensos que vai ser removida por dia, que foi o que a gente calculou na primeira parte, certo? Então, essa é a massa de sólidos suspensos. Como a gente tem que calcular o volume de lodo, a gente foi lá para a nossa tabela e observou que em sedimentação primária de esgoto, eu tenho uma variação de concentração de sólidos de 6%, ou seja,
6% desse lodo que é removido nessa sedimentação primária vai ser de sólidos suspensos. Então, já que eu calculei a minha massa de sólidos suspensos, eu preciso saber qual vai ser a minha massa, então, de lodo, certo? Então, a minha massa de lodo é o 100%. Só que eu sei que 6% é a massa de sólidos suspensos. Perfeito? Então, 240 quilogramas por dia é o meu 6%. Então, qual é o meu 100% que vai ser a massa de lodo total que vai ser produzida? Certo? Então, eu fiz o cálculo da massa de lodo. Com a massa de lodo, eu vou correlacionar com a massa específica e encontro o volume de lodo. Ficou mais claro? Ok. Só que, pessoal, isso é o lodo que vai ser gerado. Ok? Por quê, pessoal? Essa concentração de sólidos é a concentração que tem nessa minha água residuária. Só que vai ser removido 40%. Então, a gente calculou esse 6% aqui que ele deu na tabela, é de lodo que é produzido na sedimentação primária, né? 6% de sólidos suspensos. Então, para eu obter o meu lodo, o volume de lodo retido na peneira, eu vou ter que pegar o volume de lodo que eu calculei anteriormente, vezes a eficiência novamente. Porque é o lodo produzido. O lodo retido, eu tenho que multiplicar pela eficiência de remoção da peneira. Certo? Posso dar um... Diga. Prof, aquele 0,6 é o lodo retido? Não, é a produção de Eu me lodo. Olha confundi. lá. Produção de lodo. Ó, na tabela, relação de massa de lodo e massa de sólidos suspensos obtidas em sedimentação primária, certo? Então, ele dá lá a massa específica e a variação de lodo que vai ser produzido. Então, com relação a essa concentração de sólidos, o lodo que vai ser produzido, de todo o lodo produzido, 6% são sólidos. Certo? Então, é por isso que no final a gente precisa multiplicar pela eficiência de novo. Tá bom? Muito bem. Então, um tempinho aí só para vocês terminarem de calcular e a gente conferir as nossas respostas. Outra coisa, pessoal, percebam que tanto quando a gente falou de massa e volume, tá sempre por dia, né? Porque tá com base naquela vazão. Então, o que eu vou precisar? Eu vou tratar 200 metros cúbicos por dia de operação, né? Então, a nossa massa também está por dia. Então, por dia eu vou ter a massa de sólidos de 240. Por dia eu vou gerar uma massa de lodo de 4.000 quilogramas, certo? Então, o volume de lodo gerado por dia vai ser de 3,88 metros cúbicos. Então, tá sempre por dia os nossos dados, tá?
1,55 metros cúbicos de lodo retido por dia, confere? Muito bem. Alguma dúvida aqui nesse exercício, pessoal? Joia, então não esqueçam, tá, de assistir a videoaula 11, a segunda parte, quem ainda não assistiu, né? Que vai ter a parte de decantador primário para a gente fechar essa parte de tratamento primário, tá? Então tem decantador, então se não usar peneira, eu tenho que ter um decantador, e aí com aplicação de sedimentação floculenta no decantador, certo? Ok, pessoal, então era isso para a nossa aulinha de hoje. Não esqueçam que semana que vem nós temos os nossos testes das aulas práticas, então não faltem, tá bom? Uma boa semana para vocês, se cuidem e um abraço. Estão dispensados por hoje. Até mais. Até mais, prof. Obrigada. Nada.